Amém. Nós saudamos a todos os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja aqui presente, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e que as bênçãos do Senhor sejam extensivas, ó Deus, sobre nós. Amém, queridos? Os irmãos podem estar sentados. A irmã Cláudia já orou por esse período, no início. Nós hoje daremos continuidade ao estudo. Vamos lá para a gente prestar atenção. O nome que está com letra maior na capa do livrinho, da EBD, é Homens dos quais o mundo não era digno. Esse é um texto que está lá em Hebreus. Amém? Só que nós não vamos estudar Hebreus. Nós vamos estudar o que está logo embaixo. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Legado de quê? Legado da fé. Amém? Então, esse homens dos quais o mundo não era digno, é um texto que refere-se àqueles todos, é o chamado decálogo da fé, que está em Hebreus 11, onde cita muitos nomes. Veja ali o Abel, Noé, Abraão, e vai chegando a vários exemplos que ele mesmo vai dizer, e tantos outros. E ao final da lista, ele vai dizer homens dos quais o mundo não era digno, separados realmente do mundo, porque o mundo não anda por fé e nós andamos por fé. Então a ideia aqui por trás de todo esse livreto é a gente estudar o legado da fé nas pessoas dos patriarcas, conhecidos como patriarcas. Quem são? Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Então, o pastor Cleiton trouxe a primeira lição. Temos o apontador está aqui, deve estar. A primeira está aqui. Tá? A primeira lição, o pastor trouxe domingo passado. Então, hoje nós estudaremos a fé de Abraão nas promessas de Deus. Bem? Então, a gente está vendo um patriarca, a fé de Abraão. No caso, está ainda com o nome Abrão, porque Deus ainda não havia mudado. Isso. Deus ainda não havia mudado o nome dele para Abraão, acrescentando mais uma letra, E nem Sarai, tirado uma letra para tornar Sara. O texto áureo, como nós estamos fazendo, aqui, copiando o pastor Cleiton, a gente vai ler juntos. É o texto, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, podemos ler todo, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Está em Gênesis 12, 7. Amém? É o texto áureo. A verdade prática isso é muito importante, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente, tá? É uma verdade prática. Obrigado pela ajuda na leitura, tá bom? Agora, vamos ler a leitura bíblica, que é o texto sugerido. Está, todos podem acompanhar a leitura na tela, se tiver olhando em sua Bíblia. A versão que eu não me engano, é revista corrigida, que é próxima da corrigida fiel. Gênesis é um texto um pouquinho longo, 7 a 18, e houve contenda entre os pastores, Gênesis 13, 7 a 18, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda.
E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quanto se entra em, aqui não dá para ler, Zoar. Zoar é o nome de uma cidade, tá? Aliás, quando Sodoma e Gomorra são destruídos, uma das cidades que Ló vai é Zoar. Tá? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Então a leitura, né? A leitura, esse trecho. Luana, só para confirmar, a irmã recebeu a revistinha, né? Tá. É a nova. A palavra-chave, como nós já vimos, é promessas, porque a lição é a fé de Abraão, ou de Abrão, nas promessas de Deus. Então, o nosso Deus é um Deus que faz promessas, não é? Então, o versículo no Novo Testamento, que é para nós, que tem a ver com essa expressão promessas, que é muito interessante, né, para nós. Fiel é o que prometeu. Então, foi uma promessa incondicional que ele vai cumprir. E creio. Se você não crê, a pessoa sai, o trem continua andando. Vai parar na estação, se você descer, desce. Mas eu garanto que se Deus disse que o trem vai chegar na estação, ou o navio vai chegar no porto, vai. Porque ele disse. Não porque nós somos fortes, porque ele disse. Então a palavra-chave que nós temos hoje é promessa. Bom, pela leitura nossa, nós vimos que Abraão e Ló se separaram. Tá? Deus prometeu a Abraão que a sua semente seria como o pó da terra e daria todo aquele lugar por herança. Tá? Por herança. Então, houve, fazendo essa breve introdução. Aqui fazendo uns apartes. O que é a parte? Assim, uns parênteses de coisas que não estão escritas aqui. Né? Então, amado amigo e amiga e irmão da internet, pode achar estranho, não. A gente vai falando alguma coisa para enriquecer. Não é que a lição é ruim, não. A lição é muito boa. É apenas para tentar situar melhor os irmãos. Bom? Ló era o que de Abrão? Sobrinho mesmo? Por que Ló e Abrão ficaram juntos no primeiro momento? Porque Ló era órfão de pai. Né? Então, precisa entender isso. Abrão tinha dois irmãos, Naor e Arão. Ló era filho de Arão. Arã vem a óbito quando ainda o pai deles, o pai de Abrão, Naor e Arã, estava vivo. No caso, Tera, segundo a sua vida, Terá se tiver nascido. Nem? Deu para entender? Ó? Então, não está escrito aqui, não. Estou te localizando para saber por que esse tal de Ló foi cuidado.
Namor ainda estava vivo, que era o pai de Abrão e Naor de Arã. Só que Arã morreu. Só que tinha filho, Ló. Tá? Bem. Então, aqui, lembramos disso, né? Que Abrão e seu sobrinho estavam nessa jornada. Agora, de onde eles estavam? Surgiu do nada, caiu do céu, eles estavam caminhando, estavam vindo de onde para onde? Não. É BD, lembrando que todos podem falar. Estavam voltando do Egito. Lembra que o pastor falou que eles foram para o Egito? Foi para o Egito. Isso. Nem? Mas é isso. É a dinâmica, tá? Porque é isso que eu falo para o aluno. Às vezes o aluno pega a aula, estavam andando, mas aí, dependendo da curiosidade de cada um, estavam andando. Como que surgiu essa caminhada? Eles caíram de paraquedas ali, né? Tá? Então estavam voltando do Egito, onde quase desgraças aconteceram, né? O pastor trouxe aqui, tá? Então, situando essa. Então, aqui diz o seguinte: depois de separaram, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. Tá? Então, vamos aqui continuar. Então, essa é a introdução base da leitura. Apenas eu coloquei para os amados que esse evento se dá nesse contexto, eles voltando do Egito. Tá? Então, saíram do Egito, Abraão fez do Egito. Por quê? Porque teve fome de terra. A coisa vai acontecer. Pô, não vai? Deus já estava se projetando numa coisas maiores, né? Só que Jacó vai para lá e morre no Egito. Morre de lugar. Cuidado, né? Neto dele. Jacó, neto dele. Abrão volta do Egito para Canaã. Bom, aqui estava na história. Cada um, antes de passar, estava conversando com os irmãos que prestaram atenção na primeira aula. Todo mundo passado. A contenda entre os pastores. Primeiramente, né? Crescimento da riqueza. Houve uma riqueza tão grande, a minha multiplicação, que Abrão sai rico também de lado. Muito ouro, prata e gado. E aí, perdão, queridos, Abrão e Ló, a terra não comportava as duas famílias. A terra não comportava no sentido de ter suprimento para os gados dele, pasto suficiente para atender. E aí os pastores de um começaram a brigar. Poxa, se o pasto do teu tio, se ele colocar o gado ali, a gente vai ficar, não é, sem... Obrigado, Claudinho. Obrigado. O gado. E aí houve uma contenda, né? Até aparece na imagem, a gente sabe que é nós não sabemos como era na época, mas aparece uma imagem aqui, né? Duas pessoas aqui, aparentemente, assim, dois pastores. Um pastor pertencente ao grupo de Abrão, outro pastor do grupo de Ló, né? Em tese, né? A tal da riqueza dá problema, né? Muito rico, duas. Bom, mas aqui contando a caminhada dos patriarcas, e nunca perca o foco. Promessas na vida de Abrão. Deus chamou ele para sair da sua terra e da sua parentela. Parentes também, tá? Parentes também. A gente vai falar algumas coisinhas, como eu tenho falado aqui para os queridos, para não confundir os amados. Então, vou ver essa contenda. Por conta dessa contenda, eles vão separar. Então, Abrão, apesar de ser o mais velho, ele não fez nenhum uso. Não, eu sou o mais antigo, vou escolher primeiro uma terra, o que sobrar fica para você. Não, ele foi, né? Tem até um texto citado aqui, que está em Romanos 12, 8, que diz assim: se for possível, Paulo falando em Romanos 12, 18, tendes paz com todos os homens. Sempre buscar as coisas de maneira pacífica. Né? Isso está um trecho lá para nós, igreja. E esse sentimento, além de ser parente, na verdade, uma pessoa cuidada quase como filho, tanto é que Abrão, em alguns momentos, chama ele de irmão,
somos irmãos, mais na frente vai chamar de irmão de novo, era um sobrinho, né? Então, Abrão propôs que ele escolhesse primeiro onde ele queria ir. Não tem problema. Preferiria manter a comunhão do que insistir em seus direitos. Ele não entrou em questão de ser o mais antigo, de escolher primeiro. Ele pediu para que Ló escolhesse a parte dele. Agora, importante, né, conforme está no texto, na apostilinha, alguns pontos que eu vou citar, que já em Gênesis 13:6, Deus já tinha alertado que ele deveria sair da terra e da parentela, lembrando lá 12:1, dando chamado de 12:1. Então Deus vai trabalhando, a gente muitas vezes vai ouvindo a voz de Deus e não compreende tudo, não consegue colocar em prática tudo. Tá? É exemplo para nós, é da nossa limitação e natureza humana. Tá? A gente vai vendo isso aqui. Então, ele preferiu manter a comunhão no sentido, não, se Deus disse que ia me levar para uma terra que ele me daria, eu vou, deixa ele escolher e Deus vai me guiando. Tá? Deus vai me guiando. Aí, qual foram as escolhas de cada um? Ló escolheu pela aparência, vendo a beleza da campina do Jordão, né? O rio Jordão. Jordão, rio Jordão. Abrão preferiu escolher a terra prometida por Deus, ou seja, ele não sabia detalhes ainda, ele sabia que Deus estaria conduzindo. Então, Ló escolheu pela aparência, vendo a beleza da campina. Então, a própria leitura do texto que fizemos já diz que era como o jardim do Senhor. Então, já havia, você vê, lembrando, Hermédio, daquelas perguntas da aula passada, você vê que as memórias, elas andam no tempo, mesmo pós-dilúvio, era como o jardim do Senhor. Quem falou para ele sobre o jardim do Senhor? Tá? O Hermélio está entendendo por que eu estou falando. Não entendeu? Tem uma geração pré-dilúvio e pós, que passou pelos dois pedaços. Noé e sua família. Né? Tradição. Tá? Agora, a escrita, né, todos dizem que foi com Moisés. Com Moisés que é revelado muitas coisas que não foram passadas por tradição. Então é atribuído a Moisés, que é onde Deus primeiro vai falar para escreve alguma coisa, é com Moisés. Agora Deus não mandou ninguém escrever nada. Mas com Moisés isso vai acontecer. Então é atribuído o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Moisés, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, até o Deuteronômio, vai do Gênesis ao Deuteronômio, bem queridos. Então, aqui a gente começa a ver alguns princípios, como fala pastor Carlos, né? Da decisão nossa pela aparência. A gente, nossa decisão, nossos olhos, nosso coração, ele é enganoso, né? Então, quando a gente tem um referencial hoje, né, como a palavra de Deus, não é fácil lutar contra a nossa natureza. Né? A gente está vendo uma coisa, a palavra está dizendo outra. Não é fácil, isso leva tempo, embate com a carne. Muitos falam que o nosso maior inimigo não é Satanás, somos nós mesmos, a nossa carne, né? Que a carne parece que é aliada dele. A carne e ele andam, né? Aquela dupla lá, Acabe e Jezabel. Um é Satanás, outro é Acabe, sabe? Porque junta ali, só vem para destruir. Aí é preciso o Espírito de Deus falar com o nosso espírito para a gente domar a carne, crucificar a carne, no sentido dela não fazer as coisas próprias da carne, e sim, agora nossos corpos são ao Senhor. Fazer as coisas que agradam ao Senhor. Né? Você vê que, Antigo Testamento, patriarca, início da Bíblia, tudo a ver com o Novo Testamento, com os ensinos. Né? Só que lá eram sombras, projeções de coisas melhores. Então, queridos, a gente está vendo aqui que Ló escolheu, e se nós estivéssemos no lugar dele, eu creio que todo mundo faria a mesma escolha. Já que eu tenho a opção de escolher primeiro, e meu tio é um homem pacífico, eu estou vendo que essa região ela é extremamente fértil, e era mesmo, né? Rio, verde, gado. Bom,
Foram as escolhas de cada um. Então, aqui a gente terminou a primeira parte. A gente já lembra que a EBD é dividida em 3 partes, todas as aulinhas. Tinha sinopse 1, sinopse 2 e sinopse 3, que é a mini conclusão 1, a mini conclusão 2 e a mini conclusão 3. Então, a sinopse 1. Vou pegar o microfone, Hermélio tá aí. Lê essa sinopse pra gente, Hermélio. Por gentileza, meu irmão. Com calma, todos. Ó, sinopse, o resumo de tudo que a gente... Um resuminho, se fosse resumir numa frase, né? O que é que a gente viu? Vamos lá. Graças e paz, irmãos. A sinopse 1. Abraão retornou do Egito para Canaã, crendo na promessa de Deus. Muito obrigado, irmãos. Amém? Então, ó, por quê? Porque a aula fala da promessa, a palavra-chave, não esqueça. Então, ele retorna lá do Egito, a gente já viu que aquela contenda ocorre nessa volta, mas ele continuou crendo na promessa de Deus. Ele não fez questão de usar a sua autoridade, tá? Mas nós vimos também a vida do nosso amado Ló, que ele era um órfão, tá? O pai dele teve ele, a Bíblia não diz com quanto tempo de idade ele tinha, mas o pai dele morreu, Arã morreu, e Abrão tomou ali, o Abrão tinha a sua esposa, né? Enfim. Então aprendemos essa primeira parte. A segunda parte, né? Você observa sugestivo, cada um por um lado, as consequências das escolhas, né? Vem essa parte, tá bom? Então aqui já entra, nós vimos na primeira, né? Tá a EBD é bem devagar, didática, fácil, não tem que ter complicação, tá? Não tem que ter complicação, tem que ser o mais fácil que todos possam compreender. O resultado das escolhas. Então, o livrinho da EBD, ele começa assim, nesse primeiro tópico. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. Não é verdade? Né? As nossas escolhas, elas são opcionais, a gente pode escolher ou não, mas dali decorre sempre uma consequência. Quando não dá tempo de você corrigir a tempo o rumo, quase sempre ela é inevitável e pior, ela é imprevisível. Porque ninguém faria algo que visse lá na frente a consequência ruim para si. Né? Isso é bom que a gente fica na dependência de Deus. Por isso que Deus está sempre a lei, pode esse negócio de agoreiro, não pode viver no meio de vocês. No tempo da lei lá, tinha que matar esse povo. Agoreiro, adivinho. Você tem que estar confiante nas minhas promessas. O irmão Hermélio quer falar. Mas a gente observa uma particularidade bem interessante por conta da fraqueza da nossa carne. A gente faz as nossas opções, né? Naquela ânsia de alcançar o melhor. Só que quando a gente dá com os burros na água, a gente quer transferir a responsabilidade para o Senhor. Pô, não deu errado, por que o Senhor não... Entendeu? Eu, às vezes, me pego pensando sobre isso. A gente não assume que nós estamos passando o que nós passamos pelas nossas próprias escolhas. Amém. Muito bem colocado aqui pelos irmãos. Interessante, né? Tem a ver com a nossa EBD. É muito comum, tá? Quando eu falo mundo, como nós somos todos crentes aqui, a gente sabe, não é depreciativo, é apenas a forma de quem está em Cristo e quem está no mundo, não é? O qual Deus amou o mundo. Quer tirar das trevas para a luz, não é? Só que ele, quando vai fazer a oração sacerdotal, ele é muito claro, não, Senhor, não oro pelo mundo, oro por estes aqui. Lá em João 17. Né? Muito claro. Então, no mundo é muito comum a pessoa não segue Deus nunca, aí falece um ente querido. Aí vem aquelas coisas, se Deus existisse, como você nunca creu em Deus, nunca andou com ele, como é que você vai falar de Deus agora? Se Deus existisse. Não é? Então, é normal, de certa forma, para o mundo. Para nós, como o irmão Hermélio está falando, não é rotina, mas acontece
de vez em quando a gente mesmo questiona, oh Deus, por que isso, por que aquilo? E a gente não está sabendo o plano de Deus. Se nós estivermos firmes nas promessas, aconteça o que acontecer, é o tal do tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todo mundo já sabe, esse versículo é muito bem explicado, hoje em dia, principalmente com a internet. No passado, muita gente usava esse versículo para coisas boas, né? Tudo concorre para o bem, ou seja, tudo que acontece é só, se está indo de vento e popa, é porque eu estou chamado pelos decretos. Não, tudo, principalmente as aflições, as angústias, tudo. Né? Vamos lá. Então, vimos aqui os resultados das escolhas. Deus aprovou a de Abraão, estava na direção de Deus, em breve iria colher os frutos de suas escolhas. O resultado da escolha de Ló, tá? O resultado da escolha de Ló. Tempos depois, né, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com sua família. Isso, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver, só para ver o título, quem tiver, o 14. No capítulo 14, a maioria das Bíblias tem um títulozinho em negrito. O que é que está escrito lá? Guerra, a maioria das Bíblias, não quer dizer que a sua Bíblia tem que ter isso. Guerra de 4 reis contra 5 reis. Tá? Então, nessa guerra, a parte derrotada foi a parte de Ló. Tá? Então, Ló foi levado cativo, junto com os reis que saíram no primeiro momento vencedores, porque essa guerra tem desdobramento, não é o tema de hoje, essa guerra tem desdobramentos. Tá? Saiu ele, a sua família e toda a sua fazenda, algo que aconteceria muito tempo depois. Não é? Ele imaginava isso? Ele teria escolhido ali as campinas do Rio Jordão? Provavelmente não, se ele tivesse visto antes né? Mas a gente já sabe que o tio dele lá batalhou. Isso deve estar mais para frente nas lições. Resgatou seu sobrinho, né? Ele com 318 homens nascidos na sua casa e mais 3 confederados. Eu não quero adiantar, provavelmente isso deve estar nas aulas seguintes. Tá? Confederados que eram como se fossem homens tão fortes como Abrão, com muitos serviçais, e que eram confederados ali com eles. Né? Faziam um acordo de um defender o outro, irem para a guerra junto com o outro. Tá? Então foi invadida, houve esse resultado da escolha. A atitude de Abrão para com Ló. Abrão e todos os seus empregados, até está falando aqui, pode ser que nas aulas seguintes falem mais, até está falando de maneira resumida, que é o objetivo. O aluno, ele tem que ler depois, tanto a apostilinha, como preferencialmente também a própria Bíblia, ali o capítulo 12, o 13, devagarinho na oração, pedindo a Deus o entendimento, não é? Daquilo que Deus quiser mostrar. Então, olha, Abrão e todos os seus empregados saíram em defesa do Ló, porque a informação chegou a Abrão. Olha, aquela terra lá, tem uma guerra de 4 contra 5 reis, e o local lá do teu parente, ele foi levado junto com os prisioneiros, um cativo agora lá, junto com a família. O que é que Abrão tem? Não tinha nenhum tipo de ressentimento. Tá? Isso tudo até tem a mão do Senhor nas coisas, por ensinamento nosso. Porque a questão da parentela, ele tinha se afastado da parentela. Aí você vai, Deus não gostava de Ló. Não, não é isso. Deus estava chamando ali um homem, Deus chamou, Deus escolheu Abrão, e a condição foi essa: sai da terra e da parentela. Não é que eu vou destratar a sua parentela. Tá? Então, nem sempre, às vezes, nossas também boas intenções, né? Tem aqueles ditados do mundo, eu não gosto de falar, mas às vezes nossas boas intenções dá certo, né? O Senhor estava querendo fazer um bem, sim, mas não está no meu projeto. Eu ia cuidar daquilo ali. Não era você que tinha que cuidar daquilo ali. Eu vou mandar uma outra pessoa para ver isso, né? Mas isso sempre mostra, por isso que eu falo, amados, a gente teve aqui alguma pregação há uns domingos
que eu falei para vocês, que há a falibilidade desses nobres homens. Começamos até a ler pelo Abrão, né? Esse homem com muita experiência, se eu não me engano, 24 anos depois do chamado, Deus dá uma corrigida nele, ó, anda na minha presença e ser perfeito. A gente pensa que 24 anos de caminhada com Cristo, a gente já é, né, sênior. Sou o crente sênior. Chegou o crente júnior, o crente ali, o pleno, eu sou o sênior. Aí Deus chega para você, amigo, olha, te acerta, hein? Volta para o primeiro amor. Aí balança a estrutura. A nossa dependência do Senhor é a melhor coisa que tem. Não é sermos passivos, é sabermos das nossas limitações, de tudo que o pecado causou, né? Essa coisa de escolha, tivemos uma conversa ontem aqui, alguns irmãos, uma reunião aqui, da tarde, e esse tema também foi falado, escolha, né? São perguntas, são assuntos que não têm uma resposta, a gente sai daqui sem resposta, sabendo que a gente é complicado, não tem resposta. Não tem resposta ali para a gente, tem suposições, mas Deus vai um dia, se quiser, explicar o a sinopse 2, o resumo dessa as escolhas, amados, elas trazem consequências, sejam boas ou sejam ruins, né? É aquele textozinho que ele falou. Larissa, outro parênteses que eu vou fazer, tá, Larissa? Tá na aula? Não tá, um parênteses. Por quê, amados? A gente precisa entender o seguinte. Alguém pega essa aula, somente você do YouTube, pega essa aula, ou pega o livrinho de frente, e vai descascar o coitado do Ló. Você é um ser desacertado, é uma malequita moderna, né? Entendeu? Escolheu tudo errado. Se eu fosse Abraão, não ia lá socorrer ele, não. Tá vendo? Olha, a sinceridade da irmã, tá vendo? Então, queridos, olha como... Tá vendo? Então, tem que haver transformação, né? Deus vai trabalhar isso aí. Aí, por isso que eu estou falando isso antes de entrar na terceira parte, que é a parte final. Os irmãos podem abrir 2 Pedro, isso, não precisa projetar, não. 2 Pedro, vamos para a Bíblia, né? Vamos dizer a nossa Bíblia. Eu creio que é capítulo 2, irmãos, 7 a 9. 2 Pedro, vamos ver lá. Isso. Quando vocês acharem, só me avisem. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, né? Eu vou ler do 7 ao 9. Olha, eu vou ler a partir do 6, tá? 6. Capítulo 2, 6. E condenou a subversão. Pedro está explicando que Deus, quem condenou aqui, o sujeito é Deus, tá? Condenou a subversão, ou seja, ele destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, um homem justo, o justo Ló. Tenho certeza que depois da leitura o coração da Larissa vai mudar. Tenha misericórdia, Larissa. Seja misericordiosa. Olha, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, mais uma vez ele vai repetir, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos, os injustos, melhor dizendo, para o dia do juízo, para serem castigados, etc, etc. Tá? Então, vamos voltar para o nosso texto. É só para deixar aqui, porque se você não falar isso,
e o aluno da EBD não é leitor de Bíblia, nunca leu ainda a Bíblia, ele nem sabe que existe esse aqui. Ele pensa que esse tal de Ló, o professor falou, esse Ló aí, entendeu? É um assunto grande. Ló, não estava no projeto de Deus que Ló fosse. Mas vem um ensinamento para nós que escolha. Porque Ló podia ter também orado ao Deus de Abraão, um negócio novo. Eu vou orar. Eu não sei o que escolher, meu tio, mas eu vou orar para que Deus... Não, ele foi ali nos olhos. Então, houve um erro inicial? Houve. Mas, apesar dos homens, o que é que nós vimos na leitura inicial? Os homens de Sodoma eram maus. E, não só isso, grandes pecadores. Se você falar que os homens eram pecadores, já está ruim, não está? Aí você coloca, antes da palavra pecadores, grandes pecadores. Põe o grande. Ou seja, pecadores, só em você chamar a atenção que os homens eram pecadores, isso já vem a luz, porque todo mundo tem algum pecado, ou pecou, ou peca um pouquinho. Mas se você diz que eles são pecadores, você entende que o escritor já está querendo chamar a tua atenção dos atributos e qualificações dos homens de Sodoma. Quando ela põe a palavra grandes na frente, ela está dizendo para você, olha, não é pecador como você está pensando, o negócio é muito feio. Grandes pecadores. Né? Aí existem pregações e pregações. A gente não sabe se Ló tinha esse pleno conhecimento ou foi ao longo do tempo. Uma coisa a gente sabe, a Bíblia diz, segundo o apóstolo Pedro, que ele afligiu suas almas todo dia, e que ele era justo, e que ele não concordava com nada daquilo que era vivido em Sodoma e Gomorra. Amém? Deu para entender isso? Não concordava. Lembre-se, o que aconteceu com Ló pode acontecer conosco, ou ainda vai acontecer, ou já aconteceu com os mais velhos, como eu, Leiton, Genésio, os mais antigos assim, já aconteceu, né? Coisas que a gente teve aquele ímpeto com nossa visão, está tudo certo, e não era bem aquilo. O irmão Hermélio quer falar. Amém, amados? Olha, só para, antes do Hermélio falar, deu para entender aqui que o Ló não é essa figura que você está imaginando. Então, ele teve erros no começo, e que não, né, vem o ensino para a gente, é condenável. Sabe-se lá se Ló também já não sabia que aqueles homens eram maus? Então, ele tinha que só pesar, quer dizer, ponderar, colocar na equação, bom, a terra é boa, a planície aqui é excelente para o gado, eles vão reproduzir, vou ser mais rico do que já sou, mas esses homens aí, pelo que eu estou vendo, não são como o meu tio, não. A gente não sabe exatamente, aí vai depender, né? Não vou criticar, nem nada. O irmão quer falar. Essa realidade a gente vê acontecendo hoje, tá? E eu falo isso não é de olhar para os outros, não. É de olhar para a minha própria família. Porque, normalmente, a geração, né, depois de nós, e nós com certeza também, é porque talvez pela nossa idade a gente já não lembre, dificilmente hoje a gente vê os nossos filhos, sobrinhos, a geração mais nova, atentar para os conselhos dos mais velhos ou pedir até assim espontaneamente a orientação do mais velho, que foi no caso aí o que a gente observou com Ló. Ló, seu tio deu a sugestão a ele, ele aceitou de pronto, né? A gente olhando por outros olhos poderia conjecturar que Ló falasse assim, não, meu tio, o senhor já me trouxe, eu não era nem para ter vindo, então o que o senhor me sugere? Me dá aí uma orientação no que eu devo fazer. E hoje em dia, depois que as consequências acontecem, nossos filhos, né, glória a Deus para quem não vive essa experiência, começam a dar com os burros na água, como diziam nossos pais, e aí eles começam a perceber que as opções, as decisões que eles tomaram sem seguir as orientações dos mais velhos, trazem consequências desastrosas para a vida deles. Nenhum comentário aqui do irmão, também pertinente ao que está sendo
trazido aqui na aula, né? Amém? Então, irmãos, foi fácil, né? Mas graças a Deus, como eu falei para os amados, houve o socorro. Deus também sabia daquela parentela, sabia que Abrão amava, era como um irmão, tá? Era como um irmão para ele. Tanto é, se você for em Gênesis, não precisa 14, diz assim: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, é sobrinho, né? Não é erro, é a forma paternal que ele abraçou ali, de um órfão, né? Que o irmão de Abrão, pai de Ló, tinha falecido. Então, Ló era órfão, tá? Agora, claro, já está se tratando de um homem, né? Todos, pela idade que Abrão tinha, 75, já se está falando de uma idade. Pois não, Claudinha, pega o microfone, por gentileza. Tá ligado? Pai do Senhor. Pai, Senhor. Isso aconteceu, no meu caso, Deus falou comigo em duas situações. Não foi? Assim, que eu me lembro assim, bem específico, foram duas situações que não era para eu tomar uma atitude, e a Cláudia tomou, aí deu com burros na água, aí Deus foi, pela misericórdia, ele arrumou, mas assim, eu passei um perrengue. Mas Deus falou comigo, não faz assim, mas aí a gente teme, ainda tem essa ainda, que às vezes Deus mostra que é para não fazer, a gente ainda teme e faz. Amém. A Claudinha colocou pelo lado do não, né, do negativo. Tem o fazer, que a gente encha e pensa que é para fazer, e tem pelo lado oposto, quando Deus diz não, e a gente fica, às vezes a gente se segura, fica remoendo, mas às vezes Deus, pela sua dureza de coração, ele deixa, não porque não te ama, justamente porque te ama, para te trazer mais para perto dele de alguma forma, tá? Obrigado aqui, ó. Mais um exemplo na vida real nossa. Isso também já aconteceu comigo, entendeu? Já aconteceu comigo. E coisas piores aconteceriam. E às vezes, é o que eu estou falando, tenho certeza que o que estava buscando não era nada ilícito, errado, coisas corretas. Mas não era plano do Senhor, entendeu? Coisas corretas. Uma vez não, por muitos anos eu queria fazer uma coisa, não é muitos anos. Negócio lícito, tudo certo. Até que eu cheguei à conclusão, eu acho que tem que fazer, isso aí é coisa da minha cabeça, esses não é coisa da minha cabeça. Graças a Deus, ele me deu um sonho de noite, assim, como eu estou vendo vocês aqui, ó. Eu estava no avião, ia para um lugar, o avião caía e meu nome estava na lista dos mortos. Vai fazer? O problema não é o avião e você morrer. O problema é você morrer em desobediência. Cair do avião crente, vamos para a glória, não tem problema nenhum. Não é isso. O sonho é simbólico. Simbologia é, se você fizer isso, filho, pode ter certeza, você vai se desapegar de mim, vai apostatar da fé. Dormi tranquilo, nunca mais toquei no assunto. Tinha nada a ver com o voo verdadeiro, nada, não, tinha a ver com o que eu queria, eu sei que eu queria. Os altares erguidos por Abrão. Vamos para a parte final. Abrão, um construtor de altares, tá? Um construtor de altares. Isso aqui foi um ponto bem interessante que a lição trouxe, que confesso que eu não tinha nunca tentado para esse detalhe da construção dos altares por Abrão. Mas era um homem, que ele quer dizer, um homem de adoração a Deus. É a terceira parte, a gente está caminhando para o final. Ele era um homem de adoração a Deus. Ele reconhecia Deus na sua caminhada. Ele reconhecia os seus erros diante de Deus e se prostrava diante de Deus. Ele conhecia os livramentos de Deus. Então esse homem construía altares ao Senhor. Simples, eram tudo rústico ali, ó, como está mais ou menos na foto. Pedras, né? E isso por muitos anos foi assim, né? Estamos falando aí Josué, né? Eu já vou dar a palavra a Larissa. Quando passa o Jordão, que manda cada 12 pedras, né? Para ficar ali em Gilgal. Larissa,
Pergunta fácil, hein, Larissa? Não tá difícil. Paz. Mas isso não seria idolatria? Assim como o bezerro de ouro, foi feito um altar para ele? Não seria idolatria? Não. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Não seria idolatria, né? Adoração ao Senhor, não, adoração ao que não é Deus é idolatria. Né? Senão a gente pode conferir. Estamos fazendo um culto idólatra aqui. Nós estamos fazendo um culto a Deus. Né? Então o altar é a forma que ele conhecia de adorar a Deus. Né? A gente vai ver. São os 4 altares que é citado aqui. Abraão levantou altares por onde passava em consagração, ó, e adoração ao Senhor. A quem que você está prestando? O primeiro foi eu acho que dá para ver na tela, acho que Siquém, né? Dá para ver, cara? Eu acho que é Siquém. Não, é isso mesmo. O primeiro dos 4, Siquém. Não tá para ver aqui, mas é Siquém, tá? O primeiro foi em Siquém. Significa homem. Aí, queridos, aqui vai mais esclarecimentos. Bem, querido, da internet e tal. Não está na apostila. Esclarecimentos, tá? Aí ele, por quê? Porque na apostila está dizendo, Siquém era uma cidade de refúgio. Pergunta, já era assim nessa época? Siquém já era uma cidade de refúgio? Não. Cidade de refúgio é depois que o povo sai do Egito, que Josué entra na terra, aí ele vai estabelecer, já tem alguma parte ainda com Moisés vivo, 6 cidades de refúgio. Tá? 6 cidades. Uma delas era Siquém. 3 antes de Jordão, 3 depois de Jordão. Então, mas como é que está escrito aqui? Está escrito porque quem é que escreve? Moisés. E mais para frente, algum cronista ou escriba da época lá. Porque Moisés não ia escrever que ele mesmo foi sepultado, Deus sepultou, né? Alguém escreveu aquele finalzinho do Deuteronômio ali, né? Sobe ao monte Nebo, cume de Pisga, vê toda a terra. Então, aqui, ó, é esse, entendeu, Larissa? Cidade de refúgio, não era na época. É só para citar, quando você for ler o Pentateuco todo, você vai ver em Números 35, quem quiser anotar, Números capítulo 35 e Josué 20. As cidades de refúgio estão lá. Existiam 48 cidades para os levitas, eles não tinham território próprio. Dessas, 6 eram chamadas de refúgio. O que era cidade de refúgio? Parênteses, está aqui? Não, é só para... ele falou cidade de refúgio, mas não disse o que é. Era para o homicida que cometeu homicídio culposo. O que é homicídio culposo? Ele não teve o intento de matar. Então ele fugia para lá, era julgado os juízes lá, a congregação, e ele podia ser liberto quando o sacerdote daquela terra morresse. Né? É bem interessante. Quando Jesus morre, somos livres da culpa. Entendeu? A gente estava escondido, aí Jesus morreu, agora somos livres. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos fazer tipologia, né? Isso é prefiguração, tipologia. A morte de Jesus te libertou? Pagou teus pecados? Então, o homem que tinha cometido o homicídio, ele tinha que fugir para a cidade de refúgio. Até o sacerdote, quando o sacerdote daquela cidade morresse, ele estava livre. Ninguém podia matá-lo. Então, a morte do nosso sumo sacerdote nos dá liberdade, mesmo a gente sendo culpado. Mas não é a aula de hoje. Parênteses, pessoal que está aí anotando, não tem nada a ver com a aula de hoje. Mais um altar. Abraão construiu um altar em Betel. Já tinha cidade com o nome Betel? Outro detalhe, hein, Larissa? Não tinha Betel ainda, tá? E por que está escrito Betel? Porque foi o nome que Jacó, o neto dele, veio a dar a esse pedaço de terra que a Bíblia está chamando de Betel. O nome dessa cidade, se eu não me engano, era Luz. O professor Carlos me confirmou ali. Luz. Mas aqui, por que está escrito? Para que você compreenda em que pedaço de terra o homem está. Siquém, a maioria dos estudiosos que já tinha. Mas Betel não. Tá? Entendeu? Não está escrito isso porque não é o objetivo da aula. Eu estou só explicando as coisas a mais. Ele fez mais um altar. O Senhor, que significa a casa de Deus. Tá? Ele ali invocou o nome do Senhor. Né? É como se ele soubesse
que ali é onde ele tinha tido experiências com o Senhor. O seu neto vem ter experiência, aquela famosa escada de Jacó, que foi trazido na meditação da quinta-feira. Quem participou da meditação de oração da quinta-feira, foi trazida esta mensagem pelo irmão Arlindo, essa meditação, 10 minutos, 15. Né? Aquele sonho que ele dorme lá, né? Entre Arã e Beceba, ele dorme ali no meio, aí ele chamou de Betel. Esse aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Tá? Então aqui foi outro lugar onde ele fez. Um outro altar está em Moriá, em Hebron e em Moriá. São 4. Agora em Moriá é o mais, né? É aquele... Por quê? Ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque. Revelou o quê? Obediência e fé. Lembrando, né, irmãos, que esse texto é lá Gênesis 22, não tem a ver diretamente com esse estudo. Aqui está falando das promessas, e está falando esse tópico específico da lição, do tópico 3, está falando dos altares. Então foram 4 altares. E você vê que termina o último altar exatamente, né, com a questão do sacrifício, né? Do sacrifício que apontava para o sacrifício que nós já sabemos, do Senhor Jesus Cristo. O seu filho era unigênito, fruto de um milagre de Deus. Unigênito, né? Com ele e Sara, e fruto de um milagre de Deus. E o seu sacrifício, quando ele estava para imolar, a Bíblia não diz que o menino oferecia resistência, apenas fazia algum questionamento. Pai, onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Jeová Jiré, que era o Deus proverá, né? Deus proverá. Aqui na lição fala de um cordeiro que Deus... Na minha Bíblia, mas tudo bem, fala carneiro, tá? Preso pelas pontas. Acho que a maioria das Bíblias fala em carneiro. Gênesis 22, 13. Não sei se tem alguém com ovelha. Alguém quer dar uma olhada nas suas Bíblias? Gênesis 22, 13? Ou só a minha que fala em carneiro? É 22, 13, salvo engano. A minha fala em carneiro. Carneiro. Carneiro é o macho da ovelha. Não tem problema se tiver escrito ovelha. Só que carneiro é o macho. Ovelha é a fêmea. Ali. Bem? Então, queridos, olha, mais um altar. Esse altar, né? A gente viu isso aqui. Bom? Então, era um homem que na sua caminhada era um adorador. Ele não vivia ali resmungando com Deus. Ele adorava ao Senhor. Ele aprendeu a temer ao Senhor. E esses altares tinham esse sentido. Agora, falando aqui no que nossa irmã Larissa falou, tá? Não está no livrinho de vocês, mas eu anotei aqui, Larissa. Altares podiam simbolizar a presença e proteção de Deus, tudo bem? Ou adoração falsa que levaria ao julgamento do Senhor. Adoração idólatra. Isso leva ao julgamento do Senhor. Tá? Exemplo de pessoas que construíram altar para si próprio. Saul, quando matou os amalequitas, e ainda não matou como Deus tinha mandado, ele construiu um altar para ele, em homenagem a ele mesmo. Eu destruí os amalequitas. Primeiro, você não destruiu, você desobedeceu. Segundo, que negócio de construir altar para você mesmo? De onde é que você tirou isso? Hã? Os altares a Baal, quando o reino de Israel principalmente é separado. O próprio Salomão construiu templos. Enfim, gente, tá? Então, responde a pergunta da Larissa. Existe? Sim, tá? Mas o caso aqui do nosso amado Abraão, não. Ele era do relacionamento com aquele que o chamou e o guiou. Então, era um homem de adoração. A nossa sinopse 3, terminando, Abraão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. Se eu não me engano, tem até alguns louvores. O louvor antigo conhecido, né? Que fala de altar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Né? Conclusão, Abraão construiu um altar de adoração ao Senhor em cada fase da sua jornada.
boa ou difícil. Ou seja, a gente adora a Deus, né? Ele louvou também antigo, não olho circunstâncias, só olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Né? Isso é do tempo da Claudinha. Tá? Revisando. Segundo a lição, qual o motivo que levou Ló e Abrão a se separarem? A resposta que o livrinho dá, tá, amados? A gente já sabe, não precisa. Foi por causa da riqueza de ambos, né? Eles cresceram muito. E no retorno a Canaã, a terra não comportava as famílias do tio e do sobrinho. E os pastores brigaram pelas pastagens. Então, isso foi o motivo da guerra. Como agiu Abrão diante da contenda entre pastores? Agiu como um pacificador. Ele não impôs ser o mais velho, ser ele o responsável por... Não, eu vou para cá, você vai para lá. Não, não foi assim. Foi com paz. O que faltou é como o Hermélio bem levantou. Será que Ló não poderia ter pedido uma orientação? Tio, vamos, ora ao seu Deus, para o Senhor me abençoar na terra que eu vou, já que não está comportando. Não houve isso. Houve a lição que fica para nós. O coração, o olhar humano. Mas que gerou consequências graves. Mas lembre-se, o justo Ló, houve um erro. Ele não deixou de ser justo. Ele está na galeria dos justos. De acordo com a lição, o que demonstra o agir de maneira pacífica? No caso de Abrão, né, em relação ao seu sobrinho. Agir de maneira pacífica não significa ser fraco ou covarde, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Em Deus. Né? Às vezes até perdemos no negócio. A gente deixa para lá e coloca na mão de Deus. Não vai para agressão. O que fez Abrão, né, que é a próxima pergunta, o que fez Abrão ao tomar conhecimento do que havia acontecido com Ló? Não é isso? É que a gente viu. Ele toma conhecimento, eles saíram, ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Tá? Ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Se alguém quiser pegar, porque eu não li o texto, pega Gênesis 14, a partir do verso 12. Estou passando 5 minutos, tá, pastor? 5 minutinhos já está. É a penúltima pergunta aqui, a gente está terminando o EBD. Gênesis 14, a partir do verso 12. Só para a gente entender, porque eu creio que eu não li. Eu só citei para vocês, mas não, acabei que eu não li. Amém? Gênesis 14, verso 12, diz assim: também tomaram a Ló, ou seja, aquela guerra dos reis lá. Gênesis 14, verso 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Eram homens grandes que estavam... Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão, seu sobrinho, seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Amém? Só para ver. Aí eu pergunto, Dan já tinha nessa época? Não. Dan é um dos filhos de Jacó que vai ter terra com esse nome. Mas por que é colocado assim? Para você entender em que pedaço de terra estava se dando o negócio. Dan é lá em cima, lá no norte. Por isso que você vai ver muito na Bíblia de Dan a Berseba. Berseba é lá no sul, no extremo do sul. De vez em quando na Bíblia você vai ver de Dan a Berseba, tipo, anuncia de Dan a Berseba, vai desde lá de cima até lá embaixo. Mas não tinha ainda esse, tá? Mas a Bíblia registra para que você saiba em que pedaço de terra o negócio. Às vezes, amados, existem muitos livros sobre geografia bíblica, só sobre isso. A pessoa quer se interessar por geografia bíblica, aí vai lá, vai dizendo o nome das terras, dos montes, como era, como mudou. Era assim que se chamava, agora se chama assim. Nos dias de hoje se chama assim. Né? Não encontrado até os dias de hoje. Geografia bíblica. Né? São livros sobre isso. Tá? E o último, qual o nome da cidade onde Abrão ergueu o primeiro altar? Né? Siquém. Tá? Siquém foi a primeira capital do Reino do Norte. Depois passou para Samaria. Tá?
Samaria prevaleceu. Mas quando Jeroboão foi, primeiro foi para Siquém, no Reino Norte. Quando divide os reinos ali dos filhos de Salomão, né? Roboão, e o Jeroboão, que não era filho dele. Era um efraimita, estava no Egito, volta do Egito, e leva 10 tribos. Eles vão para Siquém, e depois a capital vai para Samaria. Tá bom? E lá também existia altar idólatra, como a irmã Larissa aqui, né? E tentando dizer que era agradar a Deus. Na verdade, Deus não estava se agradando daquilo. Amém, queridos? Podemos ficar de pé, vamos orar? Foram